Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Nós vamos iniciar uma série de ministrações e nesta manhã eu quero falar sobre as bênçãos de Deus em Cristo e quero fazer a leitura do verso 1 ao 14. Efésios capítulo 1, do 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Oremos. Senhor, obrigado por esta manhã. Como é bom estar na tua presença, entoar louvores ao teu santo nome. E agora nós vamos ouvir, Senhor, a tua palavra. Pedimos a tua graça, direcionamento e entendimento da tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele tem um objetivo em mente. Eu acredito que todas as pessoas que já escreveram uma carta, ou pelo menos um e-mail, ou quando mandam uma mensagem hoje no WhatsApp, tem algum objetivo, né? Ninguém escreve à toa ou aleatoriamente. Nós escrevemos com um objetivo. Qual é o objetivo do apóstolo Paulo aqui, ao escrever essa carta? Ele quer mostrar aos irmãos que Deus é soberano e que Deus governa sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo está preso. Se nós lermos lá no capítulo 3, o primeiro verso, se você quiser dar uma corridinha lá no capítulo 3, diz assim: por esta causa eu, quem? Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Provavelmente ele estava preso em Roma. E fica difícil para a igreja entender qual o propósito de Deus na prisão do apóstolo. E ele escreve essa carta. Há quem diga que ela não foi escrita especificamente à igreja da cidade de Éfeso. Alguns estudiosos dizem que, ao escrever aqui o primeiro verso, quando ele diz assim, aos santos que estão em Éfeso, a expressão em Éfeso não consta nos primeiros manuscritos. Por quê? Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu essa carta não só para a igreja de Éfeso, não só para os irmãos daquela área, mas para toda aquela região da província romana. Então, era uma carta circular, ela andava de igreja em igreja, ela era levada aos irmãos
e é uma espécie de recomendação, de orientação, de exortação à igreja, e era importante que ela fosse lida. Por quê, meus irmãos? Porque ela traz muitos ensinos para nós. Paulo, ele vai apresentar essa carta em duas partes. A primeira delas é muito mais teórica, ele vai nos dar instruções. A segunda parte é mais prática. Por exemplo, se você ler toda a carta de Paulo aos Efésios, o que não é difícil, 6 capítulos, você lê rapidinho, você vai perceber, por exemplo, que ela começa falando dos planos de Deus para a salvação. É o que nós vamos falar nessa manhã. Deus traçou um plano para a salvação do seu povo. Ele vai falar sobre isso e ele vai explicar que neste plano de salvação existem bênçãos que estão contidas na pessoa de Cristo e que chegam a nós através da graça de Deus. Ele vai dizer também que agora em Jesus Cristo, tanto judeus quanto gentios estão unidos em um só povo, por isso ele roga pela unidade da igreja, ele pede aos irmãos que estejam unidos, ele diz que os dons espirituais eles foram dados à igreja para promover o crescimento, a edificação e o consolo dos irmãos. Os dons espirituais têm um objetivo, não é colocar ninguém em destaque, mas é trazer a edificação da igreja. Ele faz uma exortação para que os irmãos vivam em santificação. Havia naquela época, como não é diferente hoje, a questão da cultura, da religião, essas questões ideológicas que influenciam a igreja e que, se nós não vigiarmos, nós abandonamos as disciplinas e abandonamos a vida de santidade. Ele vai falar sobre comportamentos individuais, ele vai chamar a atenção de algumas pessoas e ele vai então tornar isso mais coletivo, falando dos deveres familiares. Nós temos compromisso com Deus na nossa vida individual, com a nossa família e numa dimensão maior com a sociedade. E ele termina dando um alerta contra as ciladas de Satanás. E ele então usa uma figura de um soldado romano e ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Então esse crescimento de ideias, esse ensinamento de Paulo, que para nós é extremamente importante. Bom, meus irmãos, no verso 1 e 2, o que é que nós temos? Nós temos a apresentação do apóstolo. Ele diz que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Então, a autoridade que está sobre ele vem porque Deus o chamou para o apostolado. Ele já deixa bem claro: eu sou o apóstolo, eu sou o enviado de Deus para pregar aos gentios. Esse é o objetivo de Paulo, orientar aquelas pessoas que se converteram ao cristianismo, de que agora em Cristo Jesus nós somos salvos a uma aliança de Deus, e ele então, pela vontade de Deus, foi vocacionado para o ministério apostólico para orientar todo aquele povo, todos os seus leitores. Daí em diante, do verso 3 até o verso 14, o que nós temos, e o que eu vou expor nessa manhã, é a ação da Trindade na salvação do homem. Talvez você já deva ter ouvido a seguinte expressão: ah, meu irmão, a palavra Trindade não está na Bíblia. Realmente não está. Ela foi colocada no conceito, não na Bíblia, mas no conceito da tradição da igreja, pela compreensão dos textos bíblicos, e esse aqui é um deles. Então, se você um dia tiver que debater com alguém, com a testemunha de Jeová, por exemplo, você pode usar aqui esse contexto para mostrar a ação trinitária. Porque, se você observar, em 3 momentos ele fala sobre 3 pessoas distintas atuando, e Paulo fecha o ciclo de ação de cada uma das pessoas da Trindade dizendo: para o louvor da sua glória. Se você leu atentamente o texto, você percebeu isso. Ele falou 3 vezes essa frase, e uma dizendo respeito à pessoa do Pai, outra à pessoa do Filho e a outra à pessoa do Espírito Santo. Então Paulo reconhece aqui a Trindade. E falar sobre Trindade é um grande desafio. Por quê? Porque é um mistério para nós. Está contido nas Escrituras, é revelado nas ações de Deus ao longo da história em salvação do seu povo, mas eu não tenho uma explicação lógica. Não tem. Eu lembro que
nos cursos de teologia, alguns professores tentavam usar metáforas ou figuras para explicar a Trindade. Você já deve ter ouvido isso, né? A Trindade é como o ovo, né? A casca é a clara e a gema. É Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os três juntos é o ovo, é a Trindade. Não dá. Por quê? Porque a casca não é a gema e o Filho é o Pai, em essência. Então são três pessoas, mas uma só essência. O conceito de Trindade, se fosse usar uma linguagem de matemática, para nós é assim: 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então nós teríamos 3 deuses, e não tem 3 deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então o conceito de Trindade na linguagem de matemática para nós seria 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Né? O que não funcionaria na nossa compreensão. Então a gente olha para esse ensino da Trindade em duas maneiras. Que a gente chama de ontologia. Não se assuste com a palavra. A palavra ontologia tem a ver com a essência, com o ser. Então nós sabemos que é um só Deus, ontologicamente. Mas existe uma forma de você estudar chamado economicamente, ou teologia da economia. O que isso significa? Que Deus Pai, uma pessoa, tem uma ação, Deus Filho, outra pessoa, tem outra ação, e Deus, o Espírito Santo, tem outra ação. É a economia da Trindade. Pastor, expressar isso, esse conceito, é difícil para nós hoje ou sempre foi? Sempre foi. Sempre. Se você estudar ao longo da história, por exemplo, se você estudar no hebraico, né? Você começa o Antigo Testamento, no princípio criou Deus. Né? No princípio, Bereshit, a palavra bará, criar. A palavra usada para aquele que criou é Elohim, ou Elohim. A palavra Elohim é uma forma majestática de colocar em grandeza, e é um plural da palavra Elohá, ou Eloá. Eu até brinquei com a irmã Eloá, falei assim, sabia que o nome Eloá significa Deus? É que na língua latina, o A soa uma certa feminilidade, então fica bonito, né? Nenhum homem vai chamar o Eloá. Mas a palavra Eloá aqui é Deus. Elohim é o plural majestático de grandeza. Quando o evangelista João escreveu seu evangelho, ele começa assim: no princípio era o verbo, ou a palavra. O grande desafio também das testemunhas de Jeová, fazer uma manobra para tentar dar um outro sentido. Nem verbo e nem palavra são traduções fiéis do grego. Se Elohim no hebraico já é difícil, imagina no grego. João usou em arquê, ou in logos. A palavra logos, no conceito grego, é como se fosse vários deuses, é uma ideia meio panteísta. Ora, então, como que existem vários deuses? Não, mas João usou uma palavra no grego que talvez fosse a mais próxima do conceito hebraico. Toda vez que um hebreu lia Elohim, ele ficava, mas por que no plural? Aí João traz a ideia do logos, que para nós é traduzido como verbo ou palavra. Então, até para o apóstolo foi grande desafio, imagina para nós, né? Então, nós temos esse conceito claro nas Escrituras, mas não tente explicá-lo com lógica, porque esse é um grande mistério. Tá? Então, esse é o grande desafio que nós vamos enfrentar. Mas vamos lá. Do verso 3 ao verso 6, então, o que é que nós temos? As ações da pessoa do Pai. Quando Paulo menciona a ação de Deus, ele sempre coloca no passado. Vocês perceberam na leitura do texto? Ele sempre fala no passado, ou seja, tudo que Deus planejou no passado, na eternidade, quando tempo e espaço ainda não existia. A realidade do próprio Deus. A ideia do Arthur Pink, um teólogo, a solidão de Deus. Deus se basta em si mesmo, não havia tempo, não havia nada criado e ele já planejou. Deus planejou todas as coisas. A nossa salvação não está sendo planejada, ela já foi planejada e o fim já foi decretado. E isso para nós é um grande consolo.
Então quer dizer que o Covid não vai mudar os planos de Deus? Não vai. O Covid estava nos planos de Deus, ou está nos planos de Deus. Deus determinou todas as coisas. Mas o que é que ele determinou? O que é que ele fez? Veja o verso 3. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Esse Deus que tudo planejou, Paulo está dizendo que nem ele, nem os seus leitores, nem os irmãos que iriam ler essa carta, ainda usufruíram todas as bênçãos de Deus, ou as bênçãos de Deus na plenitude. Nós ainda não usufruímos a plenitude das bênçãos de Deus, ou essa sorte de bênçãos espirituais. Mas o que ele está dizendo é que há um lugar, ou a ideia de reino do porvir, que nos garante em Cristo as bênçãos de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, as copiosas bênçãos, as abundantes, múltiplas bênçãos de Deus. Há várias bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A ideia de bênção é a benignidade de Deus para com o seu povo. O querer bem. Deus nos quer bem. Ele nos amou. E Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nesse reino celestial, nesses lugares espirituais. Então esse é o ensino do apóstolo Paulo. Essas copiosas bênçãos de Deus. Verso 4. Então vamos ver quais são essas bênçãos. Olha só a primeira delas. Primeira bênção. Nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Então não existia absolutamente nada. A ideia do Bereshit, a ideia do arquê, de onde vem a arqueologia, o estudo do princípio das coisas. Antes disso tudo, antes de Deus criar todas as coisas, Ele nos elegeu em Cristo Jesus, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. A ideia de eleger aqui é a ideia de escolher e separar. Deus escolheu e Deus separou o seu povo antes que ele existisse. Não necessariamente se prenda ao indivíduo. Às vezes a gente lê esse texto e fica assim, Deus elegeu a mim. Sim, isso está intrínseco no texto, né? Está implícito também. Se você lê o texto, você vai perceber. Por quê? Porque você é igreja, eu sou igreja. Só que a expressão nos elegeu mostra um povo, o povo da aliança. A igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Formado tanto pelos que já partiram, quanto pelos que ainda virão. O povo de Deus foi eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Qual o objetivo? O objetivo é que nós usufruíssemos das múltiplas bênçãos de Deus, ou de toda sorte de bênçãos, ou das copiosas bênçãos. Quando? No dia do juízo. Nós seremos achados dignos do inferno? Não. Nós seremos condenados com os ímpios? Não. Então, qual o objetivo da eleição divina para com a igreja? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Quer saber se alguém é de fato um eleito? Veja se ele é santo e irrepreensível. Veja se ele caminha nessa direção. Santidade e irrepreensão. Se alguém disser assim, eu sou um eleito, e ele vive de maneira indolente, descuidada, é relaxado, não é evidência de eleição. É um conceito equivocado na sua psique, né? Ele acha que ele é na cabeça dele. Eu entendi a doutrina da eleição, então eu fui chamado, acabou, está tudo resolvido. Não é assim. O que evidencia o eleito é que ele tem uma vida santa e irrepreensível. Isso não significa que nós não pecamos. Nós vamos pecar. Lembrem-se, Paulo não está dizendo à igreja que eles já usufruíram da plenitude das bênçãos de Deus. Nós erramos, nós pecamos, mas o crente verdadeiro e eleito em Cristo, o que ele faz? Ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa os seus pecados, ele se volta para Deus. Então nós somos eleitos
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora o verso 5, outra bênção. Ele não apenas nos elegeu, mas ele nos predestinou para filhos em adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, uma coisa é eleger, que é separar ou escolher. Outra, diferente, é predestinar. A palavra predestinar assusta algumas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas se equivocam no conceito, no entendimento da palavra. A ideia de predestinar. Ou porque criou muita aspereza em debates com calvinistas. Mas, irmãos, você pode até não aceitar, mas você disser para mim que não está na Bíblia, aí você está equivocado, porque está nas Escrituras. Você pode até tentar encontrar um novo conceito, como talvez uma presciência, Deus anteviu. Não, irmãos, a história é Deus quem constrói. Deus não está assistindo a história, como a gente quando vai no cinema e fica sentado naquela poltrona confortável e fica, né? Ou quando você vai assistir uma série e você quer ver o próximo episódio ou as cenas do próximo capítulo para quem assiste novela. Não existe isso. Deus, na sua iminência, ele se manifesta na história. Aquela ideia de um Deus sentado no trono, simplesmente assistindo as coisas. Assim, vamos ver onde isso vai parar. Vamos ver o que esse povo vai fazer agora. Leia o Antigo Testamento e você vai ver quantas vezes Deus diz ao povo de Israel assim: eu amei vocês, porque senão teria destruído. Ele sempre coloca no passado. Jeremias, quando faz menção à rebeldia do povo, ele diz assim: veja os outros povos. Olha só, veja se alguns desses povos abandonaram os seus deuses ou se voltaram contra eles. E olha que eles nem sequer são deuses. Mas uma coisa horrível eu tenho visto no meio de vós. O meu povo me abandonou e cavou para si cisternas rotas que não podem reter água, ou rachadas, tentando criar o seu próprio meio de adoração. Aí Deus faz uma menção assim: eu lembro de vós, ó Israel, quando jovem nós peregrinávamos pelo deserto. Isso é uma expressão romântica, é como um casal que está iniciando a vida. No comecinho, sabe, do casamento, quando não tem nada, está peregrinando no deserto. Quando eu casei com a Patrícia, fomos morar em 2 cômodos no fundo de uma casa. E eu brincava, né? Falava assim: a gente precisa ter filho, precisa ter filho. Ela falava: homem, calma, a gente não consegue pagar nem aluguel de 3 cômodos, já quer ter filho. Eu falei: mas eu sou baiano, a gente pendura uma rede aqui, o bebê chorou, levanta o pé e balança a rede. E ela engravidou quando a gente morava em 2 cômodos. Casa maior é mais difícil, a mulher foge, né? Mas casa pequena... Ah, meus irmãos, Deus usa essa expressão. Quando você era jovem, você se aventurava. Ou seja, o povo caminhando no deserto viu a provisão, o milagre de Deus, a providência de Deus. Em um outro momento, o povo se voltava para Deus e Deus então perdoava o povo, advertia o povo. E Deus sempre disse: isso é porque eu amo vocês, porque eu amei vocês. Então não é diferente com relação a nós. Deus nos elegeu e Ele nos predestinou para quê? Para que nós fôssemos filhos. Essas pessoas que dizem assim: todo mundo é filho de Deus. Pô, ajuda lá fulano, coitado, também é filho de Deus. Não, irmãos. Nós somos criaturas, nós somos feituras. A imagem e semelhança, ainda que afetado pela queda, mas há lá a centelha divina em cada ser humano, por pior que ele seja, né, tem a expressão do próprio Deus, o que Calvino chamava de o senso de divindade. Todas as pessoas são devotas, sabia disso? Todas as pessoas, até o ateu, ele tem devoção. Devoção ao seu ateísmo, porque o ateísmo não é uma condição natural, é uma posição que se assume. Então, qualquer pessoa, independente da sua religião, da sua crença, dos seus conceitos, ele tem uma certa devoção, porque isso é colocado em nós pelo próprio Criador, isso expressa a existência de um Criador. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o homem, vendo essa revelação de Deus na criação e sabendo que Deus existe, porque é impossível você olhar para uma beleza da criação e dizer assim: não, isso surgiu do acaso ou do Big Bang.
O homem, o que ele faz? Por causa da injustiça, ele toma essa verdade, Deus revelado na criação, e sufoca por causa do seu pecado, por causa da injustiça. Mas os homens têm essa tendência à devoção. Agora, os filhos de Deus são aqueles que foram adotados, porque nós somos filhos por adoção. Cristo é o unigênito de Deus, o único do tipo, essa é a ideia de unigênito. É Deus gerado de Deus. O salmista, numa expressão poética, diz assim: a qual dos anjos Deus disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Bom, se nem os anjos, que são seres espirituais, se comparam a Cristo, quanto mais nós. Então, nós não somos filhos, Adão era filho. Adão foi criado pelo próprio Deus. Então, nós viemos da linhagem. Nós somos a criação de Deus. Agora, filho é aquele que crê em Cristo. Ele é filho por adoção, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é consentimento, aquiescência, concordância. Deus concordou na decisão secreta da Trindade, naquela reunião da Trindade, que nós seríamos adotados. Então, se você está triste, abatido, porque alguma coisa ruim tem acontecido na sua vida, está aqui uma razão para você se sentir amado, acolhido. Deus te adotou. Você já imaginou, já assistiu, melhor, uma criança que está num orfanato, aqueles programas de televisão, né, que passa lá o pai quando vai buscar a criança, porque geralmente eles vão, tem todo um curso. Nós temos um amigo próximo que estava fazendo, agora por causa da pandemia ele parou, mas ele estava fazendo um curso para poder adotar uma criança. Tem que ir em várias palestras, tem um monte de documentação, o assistente social vai na sua casa, investiga seu histórico familiar, sua condição financeira, a sua crença, tem formulários para preencher, para ver a compatibilidade da criança e da família onde ela será acolhida. Porque isso tudo envolve. E ele estava nesse processo. Aí, quando já está no finalzinho do processo, vão ver as crianças. Tem lá, geralmente, a criança com que se identifica, tem o acompanhamento do assistente, ele vai orientar, enfim. A alegria da criança quando é adotada é uma coisa muito linda. Então, nós estávamos perdidos, abandonados, no pecado, no reino das trevas, tropeçando, batendo cabeça, sem qualquer esperança, pior, mortos espiritualmente. Deus nos amou, nos elegeu, nos predestinou e disse ao filho: vai lá e através de você adota ele, que eu o amei. Então eu não consigo entender por que razão alguém não encontraria sentido para a sua própria vida. Porque o sentido da minha vida não está baseado nas coisas que eu quero, que eu acho, nas perspectivas que eu tenho, nas estruturas que eu crio na minha realidade, na minha cabeça. Independente de ter dinheiro ou não, ter saúde ou não, de estar bem ou não, a minha felicidade consiste no fato de que Deus me amou. Então não há razões para eu ficar deprimido, não há razões para eu ficar ansioso, não há razões para eu ficar estressado. Eu posso sim me desgastar com as dificuldades da vida, mas eu nunca vou dizer assim: Deus, não há sentido para a minha vida, eu não consigo encontrar um sentido para a minha própria existência. Os conflitos da filosofia. Não tem isso. O crente sabe qual é o sentido da sua vida: viver para o louvor da sua glória. Então Deus me amou, e isso basta, está acima de qualquer outra coisa. Qualquer pessoa pode me abandonar. Eu não vivo devotado aos meus relacionamentos, nem a minha esposa. Um dia a minha esposa chegar e falar assim: eu não quero mais. Eu não vou me matar. Eu já fico o recado. Né? Eu não vou pular da ponte. A minha filha pode me decepcionar. Eu oro a Deus pela vida dela, mas eu não sei. Eu não sei se ela vai ficar firme. Eu desejo, eu invisto, nós oramos e trabalhamos para isso. Mas se um dia ela falar assim: pai, eu não quero, e abandonar os caminhos do Senhor, eu não vou reclamar com Deus dizendo que Deus não me ama porque minha filha não me amou, ou porque minha filha não quis servi-lo. Não se prenda a relacionamentos que geram desequilíbrio. Não vive em função dos filhos, não vive em função do cônjuge, não vive em função do seu trabalho, do seu dinheiro, nem da sua saúde. Essa geração do bem-estar. Tem gente que faz de tudo
pelo que deseja, mas não deseja fazer nada pelo que se deve. Tem gente que faz de tudo, né? Ou a alimentação, a roupa, os cuidados, o exercício. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, faça. Mas não viva em devoção do fisiculturismo. Tem gente que adora o próprio corpo. De vez em quando eu vejo umas fotos no Instagram ou no Facebook daqueles camaradas com tudo trincadinho, sabe? Os caras vão na academia e tiram foto na frente do espelho para mostrar para os outros. Olha como eu sou musculoso. Que coisa boba, causar inveja na gente, né? Mas é uma besteira, porque essas pessoas vivem em função disso. Acham que tudo na vida se resume a isso. Por que não? Por que eu não posso me apegar a isso? Porque Deus não me fez para adorar a mim mesmo, para viver em função da minha própria pessoa, da minha própria felicidade. Aqueles palestrantes de casamento que dizem assim, olha, você casou para fazer o outro feliz. Aí o marido faz de tudo para agradar a mulher. A mulher ingrata, rebelde, tola, e a Bíblia diz que a mulher tola, ela causa problemas na sua casa. Ou a mulher é crente, e às vezes o marido não quer nenhum compromisso, ignorante, agressivo, beberrão, sofre, e a mulher faz de tudo para agradar o marido, e o palestrante diz assim, olha, é assim mesmo, você vive para agradar o outro, e a pessoa vive frustrada. A mulher diz assim, puxa, mas eu oro faz 15 anos pelo meu marido, e ele não muda. Ou o marido fala assim, faz 20 anos que eu venho na igreja sozinho, minha mulher nunca mudou. Não viva para o outro. O casamento é feliz quando ele é vivido para a glória de Deus. Vivido para a glória de Deus. Se meu cônjuge me decepciona, Cristo, estando satisfeito com o meu papel bem desempenhado, é o meu objetivo. Que o Senhor traga consciência ao outro. E assim também é com relação aos filhos. Aos animais eu não vou nem falar, né? Porque a gente nem deve ter muito apego a bicho. A gente tem que tomar cuidado, né? Recentemente saiu aqui na cidade uma reportagem assustadora, né? Uma mulher que cuidava de cachorro e mantinha uma criança em cárcere. Não sei se vocês acompanharam. Quando os policiais chegaram lá, o menino desnutrido dentro de um tambor, amarrado. Ela alegou que ele tinha problemas psiquiátricos, mas isso não justifica colocar um ser humano naquela condição, ainda mais uma criança indefesa. Mas tinham vários animais e ela era conhecida por proteger os cachorros abandonados. E estava com um cachorrinho nos braços. Então, assim, essa inversão de valores, esse atropelo das coisas que Deus nos ensina, tem causado um grande dano à sociedade. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Qual a base para nós, então, entendermos isso? É que a igreja vai usufruir plenamente das bênçãos messiânicas e vai habitar na nova criação, porque Deus decidiu nos adotar em Cristo Jesus. Verso 5, verso 6, qual o objetivo? Para o louvor da sua graça, a parte A do verso 6. Então Deus realizou seus propósitos com um único objetivo, manifestar a sua glória. Deus busca a sua própria satisfação. Deus busca a sua própria glória. O salmista diz, não faz sentido você louvar a si mesmo, não sejam os teus lábios que te louvem. Mas Deus pode fazer isso, porque Ele é Deus. Então a Ele devemos toda a glória. O verso 6, parte B até o 12, vai nos falar sobre as ações da pessoa do Filho. Vejam, falou do Pai, agora vai falar do Filho. Verso 6, a parte B. Pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. A palavra amado, na sua tradução, deve estar com a letra A maiúscula, né? Amado aqui é Cristo. Ninguém é agradável a Deus por sua própria condição e natureza. Não pense assim. Lembra do publicano e o fariseu? Né? Não pense dessa maneira, não se ache, olha, eu sou tão bom, eu sou tão perfeito, eu sou tão dedicado, eu sou tão devoto a Deus, que Deus se agrada em mim. Deus se agrada através do Filho. Nós somos agradáveis a Deus no amado. Então, Cristo é o nosso representante. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Nós cantamos um hino aqui, na primeira parte litúrgica, que eu achei maravilhoso a escolha do hino, que diz que
Um dia olhei os meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. A espada é o juízo de Deus. Essa pessoa está dizendo o seguinte: um dia eu percebi os meus pecados e então eu vi o juízo de Deus sobre a minha própria vida. Por isso que ele canta, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado. Perceberam que está no singular e não no plural? É a queda. O meu pecado, o pecado de Adão que é meu, castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Esse é o conceito correto das Escrituras. É você olhar e ver que a redenção foi feita pelo seu sangue. Essa é uma bênção futura, mas também é presente na nossa vida. Por quê? Porque a redenção e a remissão, a compra e o pagamento, essa é a ideia, Deus nos comprou e pagou pela compra, que é o sangue do próprio Filho, é o pagamento, diz respeito à eternidade, mas também ao presente. Então não há sobre mim a espada da lei, e não haverá sobre mim o juízo e o julgamento e a condenação eterna. Então eu estou absolvido, eu estou livre. O Senhor imputou sobre o amado, o Filho, o juízo que era devido a mim, a minha pessoa, que deveria estar sobre mim. É por isso que nós tomamos a ceia, para nós nunca nos esquecermos, nesse ato memorável, nós rememorarmos, nós relembrarmos que Deus puniu o Filho. Quando você tomar o vinho e comer o pão, lembre-se que eles representam corpo e sangue. Houve morte, houve condenação, houve juízo. Alguém pagou o preço, alguém morreu. Isso não é brincadeira, isso não é hipotético, isso não é filosófico, isso é real, é fato. O sangue da cruz não era um sangue imaginário. As pessoas que lá testemunharam o sacrifício de um homem justo, santo e bom, pendurado num patíbulo, viram o sangue escorrendo e era um sangue que coagulava. Se passasse a mão, era sangue mesmo. Isso não é construção de crença dos hebreus. Isso é um fato histórico. Cristo morreu. As pessoas testemunharam aquele homem sofrendo na cruz, agonizando na cruz. O cristianismo é uma religião de sangue, é sério. Não é uma religião de entretenimento, de festa. A crença que nós temos envolve morte. Já pararam para pensar na seriedade disso? Na dimensão? Nós ficamos horrorizados quando vemos alguém sendo espancado, né? Alguém sofrendo agressão física. É um horror. Eu não sei se você já presenciou alguém morrendo na sua frente, num acidente de veículo. Por exemplo, eu fui ministrar em Americana, estava voltando na rodovia, e aí as pessoas com o celular fazendo assim, reduzia a velocidade, e eu vi aquele barulho como se a pista estivesse molhada, sabe? Que passa assim, você sente que alguma coisa espirrou? Mais adiante, uma jovem, o corpo na rodovia. As pessoas estavam fazendo assim para que não passasse por cima daquela pessoa que tinha acabado de sofrer um acidente, provavelmente moto. Aí tinha um ônibus mais à frente, parado, com um pisca-alerta aceso. Quando nós chegamos em casa, que eu olhei a lateral do carro, todo sujo de sangue. Aquilo foi uma coisa assim, repulsiva, horroroso. Sangue de uma pessoa que morreu naquele momento. Às vezes tem vídeos na internet de pessoas agonizando. Tempo atrás eu assisti de um assaltante que levou um tiro e ele agonizava e o sangue saía pelo nariz, pela boca e ele tentava respirar e as pessoas em volta dizendo: morre miserável, erro, é isso aí que você merece. Olha a condição, não estou dizendo que ele era inocente, mas se um que é considerado digno de juízo já nos assusta, imagina o inocente. Então as pessoas estavam olhando para aquele homem na cruz e zombando dele. Mas você não é Deus? Desce da cruz. Você não disse que veio para salvar os seus? Salva-te a ti mesmo, se é que podes. Então, o cristianismo é uma religião que envolve sangue. E é muito sério. E nós precisamos sempre olhar nessa ótica para nós não nos esquecermos que esse sangue pagou pela nossa redenção. Então, nós fomos comprados.
E ele vai dizer então que esse Cristo, que ele descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Se Deus o Pai nos elegeu e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, como é que isso iria acontecer? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Como que os gentios chegariam à salvação? Se no Antigo Testamento é apenas o povo da aliança, estão lá os hebreus, hora ou outra um estrangeiro era aceito na comunidade, mas não tinha os mesmos privilégios. Como que então nós seríamos participantes dessa redenção e dessa remissão? Ele diz que Cristo descobriu os mistérios da vontade do Pai. Já assistiu aquele filme do Indiana Jones? Que eles vão buscar um tesouro e tem lá aqueles enigmas para decifrar um mistério, senão a pessoa morre, né? Ele vai entrar numa caverna e ele estuda, ele faz aquela pesquisa e fica todo mundo apreensivo. É lógico que não dá para se comparar, mas a ideia é que Cristo desvendou o mistério de Deus. Ele nos revelou como é que Deus propôs salvar a sua igreja. Como? Através dele mesmo, do amado, do próprio Filho, entregando-o na crucificação. Qual o objetivo? Verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Congregar, aqui a ideia de convergir, de ajuntamento. Nós estamos congregados em Cristo Jesus. Quando você veio ao culto, você veio para celebrar a Deus junto com os anjos, junto com toda a criação. Lembra do salmo lido a semana passada? Todos nós cultuando a Deus, porque em Cristo vai convergir ou vai congregar todas as coisas. Agora, irmãos, Jesus não morreu na cruz só para nossa salvação eterna. Ele morreu na cruz para resgatar toda a criação. Por quê? Porque quando Adão pecou, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Em Cristo são benditos todos os povos e toda a criação. Por isso que Apocalipse 22 vai dizer: e a maldição já não mais existirá. Qual maldição? A maldição de Gênesis. Gênesis a Apocalipse, uma só história, uma só aliança, salvação pela graça. Deus planejou tudo, arquitetou tudo, estruturou os acontecimentos na história. Por isso que a Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus ao longo da história. A Bíblia é isso. É um livro histórico inspirado em que nós temos a revelação de vários atos salvadores de Deus ao longo da história. Verso 10 ainda, ele vai congregar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Ora, nós sabemos que vivemos entre o já e o ainda não. Eu sei que Cristo reina, mas eu não vejo reinando ainda sobre tudo. Então a vinda de Cristo, que se deu no primeiro momento como homem, sua natureza aqui encarnada, ele que padeceu as dores do inferno, recebeu sobre si a justa ira de Deus, o juízo de Deus, esse Cristo que morreu, que desceu às regiões profundas, não o inferno, ele foi sepultado. A ideia de inferno ali é de Hades, de sepultamento mesmo, de morte física. Esse Cristo, ele ressuscitou, ou melhor, ele foi ressuscitado, foi visto entre vários, e ele ascendeu aos céus, onde está à direita de Deus, sinônimo de governo e autoridade absoluto, de onde ele governa todas as coisas, e ele ainda está realizando o projeto que lhe foi dado. A morte de Jesus, sua vinda como homem e a morte, não foi todo o projeto. Ele ainda está operando, ele ainda está salvando pessoas. Ele ainda está alcançando os eleitos, Apocalipse 6. As almas que estavam debaixo do trono diziam: Senhor, até quando? Até quando não vingarás o nosso sangue, os mártires? E qual foi a resposta de Deus? Até que se complete o número dos eleitos. Há muita gente para ser salva ainda. Deus ainda vai alcançar muitas pessoas. Mas esse Cristo está salvando. Atos 2:47. E o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Todas as pessoas que vêm, que creem em Cristo como Salvador, é Deus acrescentando à igreja. Não é resultado de projeto, é Deus. Porque a gente pensa assim que a igreja tem uma missão.
Nós somos chamados para salvar pessoas. E aí fica com aquela ideia, vou ganhar almas, como se fosse um jogo. Ganhei. Fiz mais um gol, ganhei mais um ponto. Tinha uma irmã que ela lia relatório na frente da igreja. Essa semana, 32 apelos no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, 4 aceitações. Parecia planilha de empresa. Só faltava falar assim, então irmão, seu salário aqui, parabéns pelo serviço bem feito. Aquelas camisetas, mais um, mais um, o tempo todo. Mas, irmãos, nós não convencemos as pessoas, nós temos que pregar o evangelho. Mas é Deus quem salva. Você não ganha almas, elas pertencem ao Senhor. A igreja não tem missão. A igreja é a missão de Deus. Quem é o missionário? Cristo, o Pai me enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu missionário, o seu filho, para que todo aquele que nele crer. Agora, quem é que crê? João 3, ninguém nasce de novo, se não nascer de cima. Se não nascer do alto. A gente prega o evangelho, a gente fala de Jesus, porque isso nós temos que fazer, nós temos essa obrigação, isso é uma obrigação, é um imperativo, ide e pregai, é uma ordem. Deus não está dizendo assim, se você quiser ir pregar, fica à vontade, Ele está dizendo, vai e pregue, seja testemunha, ensine-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado, faça discípulos, isso é uma ordem, nós temos que nos esforçar nesse sentido. Porque Deus nos mandou. Pai que é bravo, quando manda o filho tem que obedecer. Filho que não obedece a pai. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente aprontava e me dizia assim, quando seu pai chegar, pronto, acabou. Acabou a graça, né? Pai, parou, hein? Antigamente era assim, né? O pai olhava só para o filho e já, opa. Então, irmãos, nós temos um imperativo, porém, é Ele que vai fazer isso. Quando? Na plenitude dos tempos. Então esse Cristo que está salvando virá novamente para concluir a obra que o Pai lhe deu e entregar o reino ao Pai. Ele ainda não entregou. Ele inaugurou o reino. Nós já fomos comprados, mas nós ainda estamos sob influência do poder do pecado. A natureza pecaminosa ainda habita em nós. Mas Ele está nos transformando. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Esse é o processo de santificação. Calvino dizia assim, alguém de fato salvo aponta para a glorificação através da santidade. Então se eu vejo alguém que não se santifica, eu não posso dizer que esse aí quer ser glorificado. Nós estamos caminhando para a glorificação. Nós estamos rumo a essa plenitude dos tempos. Ainda no 10, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Está vendo que não são só os homens, mas toda a criação geme, Paulo disse aos romanos, aguardando a redenção completa dos filhos de Deus. Quando você vê a natureza se manifestando, tsunami, terremoto, um vulcão que eclodiu, coisas terríveis acontecendo, a natureza está gemendo, a natureza está manifestando. Quando você vê um vírus, uma mutação genética, uma mudança na convivência humana, essas questões da própria criação, você, independente de ter sido criado em laboratório ou não, ou se for uma mudança natural, você vê a criação gemendo. Você vê a criação gemendo, aguardando com expectativa a redenção dos filhos de Deus. Tem mais, hein? Quando você olha para o mundo, cada vez mais averso às coisas de Deus, ignorando e na imoralidade, quando você vê lei do aborto sendo aprovado como na Argentina, quando você vê empurrando goela abaixo ideologia de gênero, quando você vê a desconstrução dos papéis na família, da masculinidade, da feminilidade, quando você vê valores absolutos como o próprio Deus sendo relativizado por crenças místicas, você está vendo que Cristo está às portas. Então isto tudo evidencia. Quando você vê o pecado se multiplicando e o amor de muitos esfriando, não é o amor dos ímpios. O ímpio não tem amor. O ímpio multiplica o pecado. Mas o amor dos que se diziam cristãos esfriando, você vê que a redenção está às portas. Portanto, meus irmãos, vamos continuar firmes. Aí o verso 11, nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo
sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Há duas coisas importantes nessa passagem aqui para nós. Primeira, nós fomos predestinados a nos tornar como se fôssemos troféus de uma conquista. É como se o pai tivesse dito ao filho: vá e compre-os, seja o redentor deles, seja o remidor deles, resgate-os. Jesus, quando veio como homem, ele veio exatamente para nos comprar. Ele veio exatamente para nos comprar. Ele sabia que Judas não pertencia ao reino. Ele sabia que Judas não era eleito. Ele demonstrou compaixão, graça e misericórdia. Mas ele disse: o que você veio fazer, faça-o depressa. E o que diz o texto? Que naquele momento Satanás entrou nele. Então, irmãos, vejam que Cristo já sabia quem são os seus. No Evangelho de João, acho que o capítulo 16, tem um registro da oração que ele presenciou do próprio Cristo. Ele diz: Senhor, aqueles que o Senhor me deu, ou não são todos, os que o Senhor me deu, que eles estejam em mim, do mesmo jeito como eu estou no Senhor. E aqui Paulo está dizendo que nós estamos no amado. Se você garantir para mim que um dia Jesus se desvia do Pai, eu garanto para você que também os eleitos se desviam de Cristo. Como isso não é possível, aqueles a quem o Pai deu ao Filho jamais se perderão. Isso chama-se segurança eterna da nossa salvação. Salvação não é possibilidade. Você não está uma hora salvo, outra hora perdido. Puxa, eu estava tão bem ontem quando tomei a ceia na igreja e eu senti os céus, eu estava flutuando, parecia um anjo. Mas hoje, meu filho me tirou a paz, eu xinguei todo mundo em casa, agora se Jesus voltar agora eu vou para o inferno. Já viu gente dizer assim? Nossa, eu falei um palavrão, vou para o inferno. Nossa, se você falou um palavrão, você precisa se converter. Precisa se orientar. Precisa ter disciplina, porque domínio próprio é fruto do Espírito. Mas não é salvação por obras, por mérito. Eu jejuei, dei o meu dízimo, sou generoso, sou hospitaleiro, visito os enfermos, os doentes, já li toda a minha Bíblia, faço oração aí de joelho, e faço campanha, e não sei o quê, e coloco objeto. Para com isso. Não pare de orar, mas pare com essa ideia de acreditar que a sua salvação se baseia nessas coisas, porque não é assim. A salvação é por Cristo Jesus, porque nele nós fomos feitos herança. Segundo ponto é que essa ênfase de Paulo na pré-ordenação de Deus mostra que há uma escolha divina, mas isso não pode ofuscar a nossa responsabilidade humana. Porque nele nós fomos feitos herança. Por que é importante isso? Porque há dois extremos. Tem gente que acha e rejeita a ideia da predestinação. Aquele negócio de que Deus escolheu pessoas e predestinou para ir para o céu, outro para ir para o inferno. As pessoas rejeitam sem se debruçar sobre o texto bíblico, sem elucubração, né? Aquela pessoa que passa noites e noites estudando. Agora existe também aqueles que já são outro extremo. Às vezes ele fala assim: eu entendi, então a gente é eleito, então vou viver de qualquer jeito, a gente é salvo pela graça mesmo, independente do que eu faço, eu não vou ser salvo pelo que eu faço. Isso é omissão. Então esses dois extremos são perigosos. Por quê? Ele diz assim no verso 12: porque nós fomos feitos a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então todo o esforço empregado deve buscar, deve objetivar a glória de Deus. Terceiro e último, irmãos, a ação da pessoa do Espírito Santo, verso 13 e 14. Veja o 13. E tendo nele também crido, então nós cremos. Então quer dizer que há uma fé sendo exercida, claro. A eleição de Deus e a predestinação de Deus muda naturalmente o nosso coração. Deus não puxa ninguém pela orelha, como você faz com um filho, né, que está em disciplina. Vem aqui agora e puxa, eu não quero. Não, você vai fazer. Não é assim.
Ninguém diz assim, Deus, eu não quero, e Deus, não, mas você vai vir, eu te pego pelo pescoço, mas você vem. Isso não existe, irmão. Você nunca vai encontrar alguém sentado aqui assim, vou tomar ceia, eu batizei, mas eu não queria, né? Eu queria viver no mundo, eu queria, mas se Deus insiste tanto que eu esteja aqui, se Deus me escolheu, então eu não posso fazer outra coisa. Isso não existe. Porque quando Deus elege alguém, Ele muda naturalmente o coração. A graça irresistível é quando a graça de Deus vence a resistência do nosso coração. Então Deus vem ao encontro do nosso coração e Ele muda naturalmente. E você passa a entender esse mistério de Deus que é o Evangelho. Seus olhos se abrem. Você vê os seus pecados e vê sobre si a espada da lei. E aí você entende que foi na cruz, que Deus abriu seus olhos. Seus olhos se voltam para o Calvário. Quando alguém vem na igreja, por conta de uma campanha de prosperidade, os olhos dele não foram abertos. Ou, vai lá na minha igreja porque lá tem a quebra de maldição hereditária. Ou vai na minha igreja porque lá a gente faz regressão espiritual. Ou vai na minha igreja porque lá tem um encontrão com Deus. Ou vai na minha igreja porque lá tem uma banda muito descolada e a galera é muito top. Ou vai na minha igreja porque lá você vai ter um treinamento de finanças, você vai aprender a administrar a sua vida financeira. Ou vai na minha igreja porque lá tem um projeto que eles queimam os pedidos de oração no Monte Sinai. Ou vai lá na minha igreja porque lá tem a água do Rio Jordão para você aspergir na sua casa. Ou vai lá na minha igreja porque lá tem um óleo que você leva para a sua casa, você passa no seu carro nunca ninguém vai bater nele, você não precisa nem fazer seguro, né? Seu carro não envelhece nem o pneu, a gasolina não acaba, é uma coisa maravilhosa. Tem gente que é maluco, passa no bujão de gás, nossa, faz 2 anos que eu estou fazendo comida com o mesmo bujão, sabia? Não acaba o gás. Para com esse negócio. Ou leva lá para a sua casa a rosa, e aí você vai ver só que aquela rosa ela vai murchar, vai secar, as folhinhas dela vão cair. Por quê? Porque toda a maldição da casa ficou naquela flor. A rosa é ungida. Bom, qualquer flor que você deixar, ela vai, porque você rompeu, né? Você cortou ela do caule, e ela vai murchar. E a pessoa fica. Compra o sabonete, custa R$300, mas olha, eu vou te falar, hein? Se tem sabonete bom para esfoliar a maldição, você passa no corpo, você descarrega tudo. Sai até a gordura em excesso. Faz uma lipoaspiração espiritual. É fronha de travesseiro para você dormir bem e acabar com a insônia. É palmilha, né? Para você colocar no sapato, para onde você pisar se tornar seu. Esse tipo de gente nem entra em casa, porque senão vai querer tomar posse, né? Que onde eu piso a planta dos meus pés é posse. Eu já vi gente dizendo para mim assim, sabe por que essa igreja está nesse lugar? Porque alguns anos atrás o pastor passou aqui e ungiu um lado, ungiu do outro e falou assim, eu tomo posse dessa estrutura. Irmãos, isso aí não é coisa de crente, isso aí é coisa do MTST. Invasão de propriedade não é de Deus. Ainda bem que o pessoal lá não descobriu isso, né? Porque senão, chegar lá no Planalto e ungir o Planalto, cai governo executivo, cai todo mundo e toma posse, né? Então tem crente que está meio revolucionário. Tem aquele que se revolta contra Deus também. Eu não aceito isso na minha vida. Mas irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para dizer para Deus que a gente não aceita alguma coisa? Nós temos que aprender a viver para a glória de Deus. Então nós cremos no Espírito Santo e nós fomos selados. E aqui Paulo, ele vai fazer uma mudança sutil. Se você observar, ele vai parar de falar da igreja em si, nós, e ele vai falar diretamente com os leitores que precisam se converter também. Muitas pessoas que não eram crentes ouviriam essa pregação. E ele diz assim, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele vai mudar a expressão nós, no verso 13, ele vai usar vós. Ele vai falar diretamente com o povo. Então, ele diz assim, fostes selados. Selo aqui é marca de propriedade, de identificação. Como eu sei que eu sou salvo? Simples. O Espírito Santo de Deus habita em mim. O Espírito Santo é o selo. Ele é a marca. Quando Deus olha para mim, ele vê um selo de garantia. Você já comprou algum produto de qualidade original que não seja xing-ling? Aquele produto tem um selo do Inmetro. O Inmetro é o Instituto de Metrologia. O Inmetro, ele pega um produto da linha de produção
e ele avalia a qualidade daquele produto. E envolve não só a produção, mas a linha de produção, o sistema de segurança da empresa, até a parte fiscal da empresa. Aquele produto é original, selado pelo Inmetro. Tem gente que tem orgulho, né? Tem aquelas televisões da Samsung de 100 polegadas. Fala, olha aí, ó, paguei 14 mil reais. Esse tempo atrás eu fui na eletrônica do irmão João e tinha uma TV desse tamanho assim. Ele falou, olha, acho que tinha caído, alguma coisa aconteceu e não funcionava mais. Só de olhar já me deu uma dor no coração, né? O preço de uma televisão. Ele falou assim, pior é que não tem como arrumar, não compensa. Mas a gente tem orgulho, não é? Quando você tem uma coisa que tem qualidade, Deus olha para o seu povo e vê em nós o selo, que é o Espírito Santo. Deus nos enxerga através de Cristo, selados pelo Espírito. O Espírito é quem intercede por nós nas nossas orações. O Espírito atua na nossa vida. Então Deus elegeu e predestinou. Cristo veio em resgate, redentor e remidor. O Espírito Santo é o selador e intercessor. Cada pessoa na economia da Trindade fazendo uma função específica. E tendo nele também crido. É necessário que nós creiamos, que nós exerçamos a nossa fé, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. Ele não é só o selo, mas ele é a garantia. Deus nos comprou, mas ainda não veio buscar aquilo que ele comprou. Cristo ainda não veio nos levar ao Pai. Ele virá. Mas ele deixou uma garantia para que todos soubessem que nós somos dele. E você sabia que a única religião do mundo que toma a ceia é o cristianismo. Então isso aqui que você vai fazer hoje é uma evidência de que você pertence a Deus. Nós vamos depois adorar ao Senhor com um hino, nós vamos passar num vídeo, antes do Ministério de Louvor cantar, que vai falar sobre esse novo lar. É um hino maravilhoso do grupo Prisma. E você vai ver, tem até as imagens das pessoas usando máscara, falando um pouco da pandemia. E no finalzinho, eles tiram a máscara, mostrando uma progressão dessa libertação do cativeiro que nós estamos. Assim é a vida cristã. Hoje a gente chora, fica doente, falta dinheiro, tem estresse dentro de casa, cansa. Ficar sentado até para vir no culto, tem que ter muita força de vontade, porque nós cremos e tendo nele também crido. Mas haverá um dia que esse penhor da nossa herança, que garante a redenção, verso 14, da possessão de Deus, cumprirá o propósito, finalzinho do 14, para o louvor da sua glória. De novo, fala das ações de Deus o Pai para o louvor da sua glória. Fala das ações de Deus o Filho para o louvor da sua glória. Falou das ações de Deus o Espírito Santo para o louvor da sua glória. Está muito claro no texto. Só não enxerga quem não consegue, porque quem consegue, o Espírito Santo é que desvendou os seus olhos. Ele tirou a venda lá que te impedia. Você entende isso? Então dê graças a Deus, porque você é um eleito. Porque se você não fosse, Jesus disse, né? Não é dado a todos o conhecer os mistérios de Deus. Tem gente que escuta, né? Mas ele não... A cabeça dele está lá, assim, não está preocupado com isso. Os verdadeiros eleitos, eles estão apreensivos. Essa palavra é séria. O cristianismo é sério. A vida cristã é séria. E eu concluo, irmãos, dizendo, Deus é trino, mas é um único Deus. Mas o nosso Deus, que é um só Deus, um único Senhor, se revela através da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, a nossa salvação não é uma construção histórica ou cultural. Essa história que surgiu lá com os hebreus, foram resgatados da escravidão do Egito, aí agora eles ficam criando uma comparação, um paralelismo, né, dizendo que eles estão peregrinando no mundo e que eles são forasteiros também, que eles eram escravos não de Faraó, mas do pecado, e que agora que não tem mais Moisés é Cristo, que salvou eles e que vai levar para a terra prometida, que não é Canaã, mas é a nova terra, o novo céu e a nova terra. Não é isso. O que nós estamos vivendo é intenção divina. Deus decretou todas as coisas. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Pastor, mas se eu pegar o vírus e morrer, você vai para a presença de Deus. Eu sempre oro assim, Deus, quando eu morrer, eu não gostaria de sofrer muito. Mas a gente não sabe. Porque eu acho que eu já presenciei pessoas assim, vivendo ali, respirando pelo aparelho. Eu acho que é difícil. Não sei, que hoje também tem remédios, né? As pessoas ficam anestesiadas, ficam inconscientes. Acho que antigamente era mais difícil ainda. Mas eu penso assim,
quando eu for morrer, que seja assim, rapidinho, né? Quem nunca teve essa preocupação? Eu não quero morrer queimado. Queimado deve ser misericórdia. Veja os mártires, imagina acendendo a fogueira, queimando os pés, vai subindo aquele fogo. É uma tortura, né? Outros que morreram, decapitado, que nem Paulo, acho que é rápido, né? Passou, a cabeça caiu, João Batista. Mas acho que o pânico também, naquele momento. Apedrejado deve ter sido muito difícil. Estevão deve ter... É que ele viu Deus em seu trono, né? Mas uma pedrada já dói, mas você não morre na primeira pedrada. Não foi um bloco muito grande, né? Mas é uma tortura terrível. E a gente pede essas coisas assim. Eu não quero morrer desse jeito, né? Gostaria de morrer. Minha mãe morreu com um infarto fulminante. E ela ficou roxa e saíram lágrimas. Assim, a tamanha dor. Aí me explicaram que é como uma cãibra, porque o coração é um músculo. Então, você tem uma cãibra na panturrilha, já é horrível, né? Na coxa, e você fica aquela dor insuportável no abdômen. Imagina, se o coração é um músculo, né? O miocárdio é a parte mais espessa do coração. Foi infarto agudo do miocárdio. Então, ele enrijeceu e não batia mais. E a pessoa tem aquela dor terrível no coração. Portanto, meus irmãos, vamos crer que Deus está cuidando de nós. Não existe salvação por obras ou qualquer outro mérito. Tudo foi realizado por Cristo. O que cabe a nós é nos santificarmos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Lembre-se de que o Espírito Santo habita em você e cuide-se, porque o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Tem ciúmes. Tome cuidado com o que você assiste, com o que você escuta. Né? Nós temos uma cultura muito ampla, não estou dizendo que tudo tem que ser... pare com esse negócio de sagrado e secular, né? Ou profano, santo e profano. Você tem que enriquecer sua cultura, mas aquilo que é imoral a gente vai deixando de lado porque não agrada a Deus. E procure viver com alegria e gratidão a Deus. Por fim, faça tudo para glorificar a Deus. Amém, meus irmãos?